Terça-feira da quarta semana da Páscoa, a transmissão da Santa Missa direto da comunidade matriz São José Operário para as redes sociais, Facebook e YouTube. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Saudamos a todos que aqui estão e a vocês que acompanham esta transmissão. Nesta Santa Missa vamos rezar pela alma de Braulina Muniz dos Santos, sétimo dia. Pela alma de Eulina Cerqueira Soares, 7 meses. Pela alma de Carmelita Novaes Carvalho, 7º dia. Pela alma de Haroldo Vaz Ferreira. Vamos rezar pela saúde de Miriam Cristina Silvestre Dias, pelo aniversariante José Francisco de Oliveira. A fé viva, a alegria da salvação, o amor fraterno são o movente dos discípulos de Cristo. Quem preside esta celebração, Padre Fernando Pedrosa, cantando acolhemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, que é rico em misericórdia, e a comunhão com o Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos deu o amor de Cristo. Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Nós estamos caminhando em direção à nossa festa de Pentecostes. A Páscoa já está ficando lá atrás. Vamos caminhando na certeza que o Senhor é Ele que nos conduz. Então vamos aproveitar e deixar mais uma vez enxertar a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, as tantas pessoas que têm recomendado as nossas orações. Pedir a Deus por nós. E assim que nós queremos celebrar a nossa fé, como sempre queremos trazer para o altar as pessoas idosas da nossa comunidade. Não importa onde elas se encontram, aquelas que estão em casa, aquelas que vão para o interior, aquelas do nosso coração que estão enfermas em casa, enfim, queremos rezar por elas e colocar de altar a nossa comunidade aqui reunida. Queremos também pedir perdão e pedirmos perdão, pois reconhecemos as nossas faltas, sabemos os nossos pecados e arrependidos. Cantemos o nosso ato penitencial. Senhor,
perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Concedei a Deus Todo-Poderoso que, celebrando o mistério da ressurreição do Senhor, possamos acolher com alegria a nossa redenção por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naquele dia, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram à Fenícia, à ilha de Chipre e à cidade de Antioquia, embora não pregasse a palavra e ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então, enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando junto naquela igreja, instruindo uma grande multidão. Então, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Ama as portas de Sião, mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Lembro o Egito e Babilônia entre os meus veneradores, na Filisteia ou em Tiro, ou no país da Etiópia.
este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz, nasceu dela todo homem. Deus é sua segurança. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Deus anota no seu livro, onde inscreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram, e por isso todos juntos a cantar se alegrarão, e dançando exclamarão: este em ti as nossas fontes, estão em ti as nossas fontes. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ontem nós começamos a fazer o melhor, dar início ao estudo bíblico, o estudo da leitura orante da palavra,
que era um projeto que nós havíamos feito na Assembleia Paroquial. E ontem nós realizamos, Pablo e eu, nós então começamos esse projeto. Quando passar a pandemia, nós vamos fazer isso com as pessoas que quiserem, dentro da nossa comunidade, para criar grupos de reflexão da Palavra de Deus. Já pensou, todos nós que estamos aqui, os nossos irmãos que estão nos escutando, se hoje ainda pela manhã tivesse aberto a palavra e meditado, ler para saber o que está escrito, só para poder de fato escutar o que hoje a igreja nos propõe, palavra do Senhor, palavra de libertação, para quando chegarmos agora neste momento, a palavra que já foi escutada, meditada, nós vamos simplesmente torná-la orante na nossa vida, para que possamos fazer parte do banquete. Ontem, alguém fez uma pergunta, quando escolhemos o Evangelho do Bom Pastor, porque foi o Evangelho de ontem, e hoje é a sequência, e lá alguém perguntou, e aquelas ovelhas que não são do meu redil, tem outras que eu preciso ir ao encontro? E eu falava que Jesus era judeu, ele veio para os judeus, para salvar os judeus. Mas hoje, aqui na palavra, foram os judeus que foram até Jesus e começaram a interrogá-lo. Até quando vamos ficar na dúvida se você é ou não o Messias? Eles tinham uma intenção. A intenção não era fazer o seguimento, mas era se colocar contra Jesus, porque iam dizer que Jesus estava blasfemando, que Jesus era o Filho de Deus. Jesus, ele conhecia a intenção do coração daqueles. E ele diz então para esses judeus, mas vocês não fazem parte do meu rebanho. Mas Jesus não veio para os judeus, para os israelitas? Sim. Mas também nós vamos, uma outra leitura, nós vamos ouvir, eles não quiseram aceitar Jesus. Por quê? A palavra, ela é bem escutada, ela vai nos levando a fazer questionamentos, fazer perguntas, e nós vamos nos questionando, mas como assim? Porque uma vez que eu reconheço Jesus o meu Senhor, uma vez que então eu sei que Ele é o Messias, eu tenho que escutar a sua voz, eu tenho que lhe obedecer, eu tenho que fazer o caminho que Ele está me propondo. Se eu nego Jesus, então eu não sou obrigado a reconhecer as suas ordens, eu não sou obrigado a obedecer aquilo que Ele fala, eu estou desobrigado de me colocar a caminho, então eu não reconheço. E Jesus, então, ele olha com compaixão, porque havia uma dureza tamanha no coração daquelas pessoas. Muitas delas não quiseram se converter, não quiseram mudar de vida, embora conheciam os escritos dos profetas, abriam a Torá, liam, mas eles não queriam de modo algum mudar de vida. A vida como estava sendo conduzida estava bom por demais. O que eles viviam estava certo por demais. E Jesus, com toda aquela exigência, ninguém estava disposto a obedecê-lo. E Jesus vai dizer, as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as reconheço e elas me seguem. Então Jesus está dizendo, vocês não são obrigados a me reconhecer, vocês não são obrigados a me seguir, vocês não fazem parte das minhas ovelhas. Não é Jesus que está contradizendo o projeto de Deus. Jesus está dizendo, olha, vocês não são obrigados a nada. E aí nós trazemos essa palavra para os dias de hoje. Eu gosto muito de atualizar a palavra, porque se eu pego a palavra e medito só lá no passado, eu fico ligando nada a lugar nenhum. Eu falo numa pirraça sem igual e eu não chego a nenhuma conclusão. A palavra tem que ser compreendida. A palavra tem que aguçar o nosso coração, o meu coração. A palavra precisa me levar a uma mudança radical de vida.
Por isso que a palavra de Deus, muitos e muitos católicos não gostam de ler. Porque leem de qualquer jeito, então não me interessa. Gente, eu falava ontem, nós só vamos ter uma igreja firme e forte no dia que passarmos a ter uma leitura orante da palavra de Deus. Caso contrário, nós vamos caminhar capengas. Vou estar na igreja, mas não me sinto pertencente. Eu vou caminhar na igreja para fazer aquilo que eu quero. E não adianta, que não vai. O Papa não vai, o Bispo não vai, eu não vou, ninguém vai. Porque quem é que nos conduz? Jesus. Está aqui. Gente, nós precisamos compreender, por isso que há muito tempo, desde quando eu saí do curso de teologia, quando eu fui assumir a paróquia de Belo Campo, que o meu coração já ardia nesse desejo de termos comunidades bíblicas, e lá naquela cidade eu havia conseguido. Tinha uma casa, e as pessoas lá de Belo Campo estão nos escutando pelo Facebook, e as pessoas vão saber disso. Tinha uma casa que se reunia para estudar a palavra, um círculo bíblico, e o povo ia, então eu propus, olha, vamos dividir o grupo para que nós possamos atingir o maior número de pessoas, vamos dividir esse grupo em vários grupos, para que nós possamos meditar a palavra. E naquela segunda-feira, os grupos foram saindo para outras casas para criar comunidade. A casa que começou o ciclo bíblico, lá deixou de existir, porque o grupo existia para aquela família, mas não para a comunidade. Não havia uma abertura para que a igreja pudesse se expandir, para que a igreja pudesse chegar. A igreja tem que expandir. E aí vem o testemunho, eu escuto a palavra para que eu possa torná-la presente no mundo. Em Tarantim, nós também fizemos a mesma coisa. Nós começamos com esse trabalho, e interessante que lá nas comunidades de Tarantim, não sei se ainda é assim, Dom Zanoni, que passou por lá, tem uma comunidade com o nome dele, eu porque passei a ter uma comunidade com o meu nome, uma comunidade bíblica, os padres que por lá passaram, então lá eu fiquei sabendo que as comunidades têm os nossos nomes, no desejo de tornar a palavra de Deus orante. É o grande desejo que eu tenho também aqui nesta comunidade. É o meu grande desejo. Porque a partir do momento que nós passamos a conhecer a palavra ela vai sendo escutada, e cada um que escuta vai se permitindo fazer o confronto, mas eu posso dizer, é um parto. É difícil. E como é difícil? Eu escutar a palavra e escuto para mim. E aí eu preciso compreender, quando Jesus fala aos judeus, e os judeus não querem escutar, e quantas vezes nós também não queremos escutar Jesus. Eu escuto Jesus naquilo que é conveniente para mim. Aquilo que for da minha conveniência eu acolho, eu guardo, mas aquilo que é questionamento, quem consegue escutar essa palavra? Quem consegue escutar Jesus? O Evangelho foi escrito para ninguém obedecer. É muito exigente. De fato, o amor é exigente. O amor, ele é exigente. Então, nós sabemos o que é o amor. Mas não o amor a partir da minha consciência, da minha vontade, mas do amor a partir de Jesus. O que é o amor? O amor é vida. O amor conduz. O amor salva. O amor liberta, o amor nos tem, e Jesus é esse bom pastor. Ele está disposto a enfrentar tudo e todos para salvar o rebanho. Mas o rebanho não é o obrigado a lhe acolher. E Jesus tinha muito claro isso. Jesus está na mais plena liberdade. Ele está em atenção à vontade do Pai. E nós que estamos na igreja, nós precisamos também tomar essa consciência que nós estamos em atenção à vontade do Pai. É o Pai que nos chama. E quando nós acolhemos, então nós vamos tornar essa vontade presente no mundo. Eu sempre faço referência a uma mulher, por nome Chiara, uma italiana,
que criou um movimento por nome Focolare. Um movimento que, infelizmente, no Brasil não cresceu tanto. Faço uma série de críticas, um movimento muito fechado. Mas eu fico pensando, se o movimento Focolare estivesse aberto às comunidades, se as pessoas que são focolarinas e de fato estivessem dentro das comunidades paroquiais para ensinar aquilo que Chiara ensinou, aquilo que está escrito no Evangelho de São João, tornar o amor presente no lar, o fogo no lar, tornar presente entre nós esse amor que une, esse amor que nos torna um, somos um, a unidade. E Jesus diz aqui, ninguém pode arrebatá-las de mim, ninguém pode tirar das minhas mãos as ovelhas que o Pai me confiou. Ele vai dizer, eu e o Pai somos um. Mas Jesus está falando que Ele e o Pai e nós somos um. Nós estamos nele e com Ele estamos com o Pai. Nós somos um. Essa unidade, gente, nós somos chamados a viver na unidade, não na uniformidade. Nós não estamos no exército. Não. Aqui não é um quartel-general, onde a gente impõe e o outro aceita. Nós estamos numa comunidade eclesial, onde o amor é a linguagem, onde o amor toca, onde o amor liberta, onde o amor salva, gente. É tão importante. E Jesus falou tudo isso, mas muitos judeus insistiram em não querer compreender. E quantos cristãos não querem compreender? Já visitei tantas pessoas, já escutei tantas pessoas, e a nossa igreja, ela peca. E como peca? Porque não tem conhecimento de palavra. Falta conhecimento de palavra, gente. E aí, com muita facilidade, alguém lhe tira da fé, alguém lhe tira da igreja, com muita facilidade blasfema contra Deus, com muita facilidade maltrata os seus, mas está muito certo, porque eu vivo a partir do que eu acho, daquilo que eu quero. Mas quando a gente volta o coração para a palavra, e aí nós vamos compreender, todos nós estamos aqui não por amizade. Eu mesmo não estou por amizade. Estou pelo Cristo. Porque se fosse por amizade, estaria em conquista. Fazendo o que aqui? Estaria lá com minha família. Não estou por amizade. Amizade não impõe nada a ninguém. A gente está por amor a Deus. Ou não? É esse o mistério. Se a gente não compreende essa realidade, nós vamos então deixar Jesus no segundo plano, no terceiro plano. Então nós vamos viver dentro da comunidade a partir daquilo que para mim é conveniente. Eu já encontrei muitas pessoas dentro da igreja vivendo assim. Quantas pessoas na história nós vamos ver? Bispos, papas, padres, religiosas, religiosos, o povo de Deus no todo. Mas aqueles que então escutaram uma palavra, aqueles que de fato se confrontaram a palavra, eu posso dizer duas pessoas do meu coração que me levaram de fato a refletir verdadeiramente a minha vida de igreja. Eu falo lá na antiguidade. Vou lembrar duas pessoas. A primeira foi São Francisco de Assis, encantador. E a segunda pessoa, São João da Cruz. O modo como ele, apaixonado por Jesus, estava disposto a fazer tudo para que os homens não perdessem a fé por causa do testemunho dos seus irmãos. São João enfrenta isso. Ele vai suportar tudo, sabendo que toda dor, todo mal não é da vontade de Deus, mas por ignorância dos homens. Então ele estava disposto a sofrer para que o mundo pudesse crer. Não é isso que Deus quer. O que Deus quer de nós? O que Deus quer de nós? E aí eu posso dizer, Deus quer isso, Deus quer aquilo. Não adianta, é igual a terapia. A gente que já fez terapia, quem faz terapia,
Então não adianta, a psicologia analítica, a psicanálise, ela tem uma coisa que é de fato complexa e as pessoas não compreendem. Padre, eu faço terapia, eu fico o tempo todo lá com o meu terapeuta e não dá um ai. Eu fico falando, ele não me diz nada. De fato, quem tem que compreender você não é o terapeuta, é você mesmo. As pessoas que eu atendo e ficam insistindo, você está me entendendo? Você está me entendendo? E eu respondo, quem tem que se entender é você. Eu estou te escutando. Tenta compreender o que você me fala. Vamos tentar compreender aqui. E quando ela começa a se escutar, é como arrancar uma casca de ferida. Dói, incomoda, não tem mais conversa, meu tempo chegou, eu tenho que ir embora. Tchau. Nós não estamos por amizade. Eu falei para um dia desse, está me pagando para eu te ajudar. E te ajudar não é amaciar o teu ego. É te fazer enxergar aquilo que você precisa. E o Evangelho faz isso, gente. O Evangelho não é para dar conforto. O Evangelho é para despertar o nosso coração para a graça, que é Deus na nossa vida. Aí está a grande beleza do amor. Aí está a grandeza da nossa fé. E aqui tem Jesus, falando ao coração dos judeus e falando ao nosso coração. É verdade que uma certa feita, uma pessoa me diz, Padre Fernando, isso é muito romântico, o modo como o senhor fala, eu fiquei numa tristeza, o que eu falo é romantismo, eu estou muito longe de ser romântica a minha fala. Nem eu mesmo suporto o que eu falo para mim. Tem horas que eu paro para escutar o que eu falei, nem eu mesmo suporto o quanto é difícil para mim. E agora, porque a gente está filmando, eu vou rever o que eu falei, eu fico parado, assim, eu falei isso. É difícil, não tem nada de romantismo, muito pelo contrário. Mas a gente precisa enfrentar a vida, e a vida de fé, a gente precisa caminhar, tendo a mais plena certeza que existe uma pessoa. Essa pessoa nós não vemos, mas nós sentimos. E se nós, porém, quisermos vê-la, nós vamos ter que estar com o outro. É no encontro com o outro que nós vamos ver o nosso Deus, encontrar com esse Deus, é com o outro, é no outro que nós vamos fazer a experiência de fé. E aí, para terminar, aí tem essa grande beleza, eu tenho pensado muito, o tempo do coronavírus, meu Deus do céu, eu faço restauração agora e alguém pergunta como enfrentar essa situação dentro de casa, porque as pessoas estão deprimidas e um monte de coisa. Claro, eu estou cansado, mas deprimido não. Mas se eu estou diante do outro que eu não sei viver, que eu não sei acolher, que eu não sei amar, de fato eu estou no inferno. Paciência, fecha a porta do inferno. E como é que fecha a porta do inferno? Se está dentro de mim. É o que o Jung fala. Inferior. Inferno. Dentro de nós. Essa porta está fechada. O amor não entra. Está aí. E aí, a gente vai falar de Deus, gente, é muito simples falar de Deus. Deus é amor. E esse tempo é um tempo propício para revermos a nossa vida. Porque vai chegar uma hora que nós vamos sentir vontade de abraçar as pessoas e nós não podemos abraçar. Nós temos vontade de tocar a mão do outro e a gente não pode tocar. Nós estamos com o outro, estamos numa carência tamanha. E quando o outro se esbarra, a gente sente até prazer. Então, se o meu coração não se abrir à gratuidade do Pai, e quando eu falo abrir a gratuidade, é para ouvir o que o Pai fala, nós vamos
falar de Jesus como se fala de um objeto, de um produto. E nós não podemos falar de Jesus como um produto, nem como um objeto. É falar de uma pessoa para outra pessoa. É estar diante dessa pessoa e ouvir o que ele tem a nos dizer, como ele nos conduz, gente. Eu sou apaixonado do modo como São João apresenta Jesus. Se a gente fechar os olhos e ver as cenas, o modo como ele vai se relacionando, meu Deus do céu, em nenhum momento Jesus se coloca diante dos judeus para impor nada. Muito pelo contrário. Vocês não querem, não tem problema. Vocês não me reconhecem porque vocês não fazem parte do meu redil, das minhas ovelhas, não tem problema. Mas o grande problema era, eles não queriam fazer parte e nem queriam deixar que as outras pessoas pudessem fazer parte. Essa é a desgraça. Eu não entro no reino, eu não deixo o outro entrar. Quantas pessoas já atendi confissão, a pessoa diz assim, ó padre, eu não tenho paz, porque lá em casa meu marido não me deixa ter paz. Padre, eu não tenho paz, porque o meu filho não me deixa ter paz. É assim. Ou seja, o outro não tem e não deixa ninguém ter. A gente escuta, e a gente vai escutando, mas essa escuta é tão recorrente. São tantas pessoas que falam a mesma coisa. Então, se nós não temos de fato uma experiência orante da palavra, nós vamos jogar tudo fora. Tudo aqui é uma poesia, tudo aqui é uma fantasia. O Senhor propõe algo e eu não vivo, eu não encontro, mas eu quero que o outro viva aquilo que eu leio. Aí está o grande desafio. É para mim. Eu leio para mim, para que eu possa estar com o outro. É uma exigência tamanha. Essa é a proposta de Jesus. O Evangelho é para mim, que escuto e proclamo, é para você que escuta. Mas quantas vezes também, gente, foi tão interessante. Olha, padre, eu gostaria tanto que meu marido estivesse para escutar o que o senhor falou. Eu gostaria tanto. Gente, não está aqui, não estavam aqui. O Evangelho não é para eles, é para nós que viemos. Vocês podem ter certeza que é verdade? É para nós. E muitas vezes nós queremos que seja para o outro. Se alguém pensa que conselhos têm poder para transformar o outro e nos transformar, estamos enganados. E Jesus sabe disso. Nós sabemos disso. O que transforma o nosso coração é o amor. Essa escuta. Eu quero então aproveitar e pedir a Jesus que Ele insista conosco. Pentecostes está chegando, e eu até falava para Pablo, nós temos que pensar em fazer a vigília de Pentecostes. Não importa quantas pessoas vão estar aqui, mas muitas pessoas vão poder, dentro de suas casas, escutando lá, rezando pelo Face, pelo YouTube, não importa, em outros canais, a comunidade ela vai precisar fazer essa experiência. E vai ser uma experiência bem diferente. É uma experiência solitária. Eu e uma tela de celular, eu uma tela de televisão, eu uma tela do computador, é ali que eu vou poder fazer uma experiência que até então nunca vivi. Porque muitas vezes a nossa comunidade se encontrou aqui para celebrar Pentecostes numa multidão, numa partilha, e agora nós vamos fazer uma experiência. Olha o que o coronavírus nos propõe, a reinventar o nosso modo de viver a fé. Reinventar um modo de não perder a esperança. Reinventar um modo de ser igreja doméstica. Então, o tempo que estamos vivendo, de fato, é doloroso. Mas também é perfeito. Nada é perdido. Vai depender do modo como nós olhamos.
Então, por tudo, dai graças a Deus. Para terminar, eu repito a vocês, eu tenho muito medo de ser desrespeitoso. Essa foi uma fala de Ori. Eu tenho muito medo de blasfemar contra Deus. E às vezes a gente fala, quando eu fico olhando o que eu falei, e Pablo fica, não é porque eu tenho medo, Paulo, deixa eu ver se eu fiz aqui, eu falei alguma blasfêmia. Deixa eu ver, porque a gente fala, a gente perde a noção, então eu não sei falar com aquilo que eu escrevi, então deixa eu me escutar para ver se aqui tem alguma blasfêmia. Graças a Deus que não. Uma heresia. Talvez eu tenha cometido muitas heresias. Com certeza. Mas blasfemar contra Deus, eu creio que ainda não. É porque a gente precisa ter essa certeza. O que nós estamos fazendo aqui? Onde está esse reino? Porque eu passei muito tempo da minha vida querendo compreender esse reino de Deus que eu leio na palavra, que eu escutei dentro da igreja. Eu passei muito tempo da minha vida estudando teologia, querendo compreender onde está esse reino. E quantas vezes eu me perdi nesse pensamento, até um dia eu compreender que o reino está aqui, no coração, não está fora. E o que está aqui é o que nós vemos lá, porque o que nós vemos lá nem sempre chega aqui. Isso é muito importante. Esse reino apresentado por Jesus precisa ser compreendido por nós. E Ele insiste. Ele não vai desistir. É assim que nós queremos fazer as nossas preces. Eu quero pedir a Jesus por esta comunidade, pelas nossas famílias, pelos nossos pais, pelos filhos de vocês. Pedir por aquelas mulheres que estão grávidas. Eu sei de Elma que está grávida, pedir por ela, o seu primeiro filhinho. Pedir por aqueles idosos, e tantas pessoas idosas gostariam de estar aqui, como a mulher do cabelo vermelho, Dona Candinha, Dona Amélia, e tantas mulheres e homens que gostariam de estar aqui e não estão. Quero rezar com elas, nós precisamos estar com elas, deixar neste altar. Deixar neste altar as pessoas que estão enlutadas. Recentemente, Patrícia com Taílson sepultaram a vozinha deles. E até a gente compreender isso, leva um tempo. É na esperança, é na fé que a gente vai suportando o vazio, a saudade. E um dia após o outro, a gente vai percebendo que a dor é grande, mas a alma suporta. A alma só não suporta viver sem amor. De fato, ela não suporta. Deixa aí, deixa altar, pão e vinho. Cantemos o canto das nossas ofertas. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra, não cuidarem, o rebanho se perder. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, verdes prados e belas montanhas, onde vê pastor rebanho atrás, junto a minhas ovelhas terão muita paz, poderão
vício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Irmãos e irmãs, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renove constantemente e sejam fonte de eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo nossa Páscoa foi imolado. Pela oblação de seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos, confiante. Entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e o cordeiro. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vocês e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, estar aqui o mistério da nossa fé. Anunciando, Senhor, a vossa morte
e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, na memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Murilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, os 7 dias de Braulina Mundiniz dos Santos, Carmelita Novaes Carvalho, 7 meses de Eulina Cerqueira Soares e Haroldo Vaz Ferreira, e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso, Que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes, felizes, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens me leva a repousar, em fontes bem tranquilas as forças recobrar. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará.
Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Oremos. Ouvi, ó Deus, as nossas preces para que o intercâmbio de dons entre o céu e a terra, trazendo-nos a redenção, seja um auxílio para a vida presente e nos conquiste a alegria eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. Gente, eu já sepultei pessoas amadas. Eu sei que não é fácil, mas eu também sei que a morte não é a dor mais doída, não é o sofrimento mais intenso. Posso dizer para mim que foi o vazio como nunca experimentei antes. Mas existem dores piores do que a morte, do que a saudade. Depois a gente só sente saudade de quem foi amado, de uma situação boa, de um momento bom. Então eu vou dizer para mim que saudade é um sentimento que eu gosto, é tornar presente aquele que está ausente. Se a nossa saudade ressuscita aqueles que amamos e a nossa fé, então Deus sabe o que fez e o que faz com os nossos e saberá fazer também conosco a nossa hora. Então, a vida é assim. Aqui estamos e logo mais nós vamos embora. Amanhã é a nossa quarta com Maria, né, Pablo? E aí nós vamos fazer agora, Pablo, que Pablo é o nosso técnico, sabe? Para até acertar demora. A nossa demora é a internet, que não está funcionando, porque a gente está atrás de uma internet fibra ótica, mas está difícil. A Oi vem a passo de tartarugas. Será que a gente vai conseguir? Não sai, né? Tá bom. Então, nós vamos fazer a nossa quarta com Maria. Segunda é a nossa palavra orante. Quarta-feira é a nossa quarta com Maria. E aí, nós vamos 8 horas da noite, tá? De 8 até... A Pablo conversa mais do que eu. Se deixar, é passar a noite. É só 1 hora. Então, nós vamos começar amanhã. E aí, eu queria também propor que antes dessa situação, a gente tinha a nossa missa da oração. Nós podemos fazer quinta-feira a nossa missa, 8 horas poderíamos fazer a nossa adoração. Né? Aí quem está em casa pode depois tomar café, aí não fica precisando assistir, falar do coronavírus, que eu estou cansado de ouvir falar dele, se bem que o Brasil vai ser o epicentro do coronavírus no mundo, já tem essa resposta aí. Graças a Deus, o prefeito desta cidade tem trabalhado muito bem junto com o governador. Então, a gente tem conseguido, as informações que chegam não são verdadeiras, porque o ministro da Saúde, ele tem interesse de camuflar os dados para que o povo possa ir trabalhar, porque essa é a vontade do presidente. Então, a gente não sabe quando isso vai passar. Então, nós podemos celebrar a missa e após a missa a gente faz a nossa adoração, tá? A nossa adoração aqui no altar, e aí quem está em casa a gente vai chamando a atenção, para poder a gente ir alimentando a comunidade, ela vai dando as mãos, para que a comunidade ela não perca a esperança, porque eu confesso a vocês, já estou cansado de ficar em casa, está difícil para mim. Eu que tinha uma vida corrida, mas é o que Deus deu. Eu só saio de casa que o Pablo fica perturbando, vamos ali, vamos ver o cabo saindo, mas se ele não me chamar, eu fico em casa. Porque não tem como sair, a gente sai à rua, a gente vê tanta coisa, gente, que a gente se recusa de acreditar que é verdade. A gente vê tantas pessoas atrás de dinheiro que o governo ficou de dar e a coisa é humilhante. E eu fico pensando, se chegar aqui nas comunidades da periferia o vírus, vai ser um Deus nos acuda, tá? Então, mais uma vez eu peço, gente, se tiver que sair à rua, saia, mas com cuidado e volte logo. Ninguém precisa ficar passeando pelas ruas desta cidade. Está muito perigoso, tá?
Então, amanhã nós vamos fazer a nossa quarta com Maria, quinta-feira a nossa adoração. Toda segunda fazer nosso momento com a palavra. Opa, fala ali, não. Eu já falei toda segunda-feira, Paulo. Toda segunda nossa palavra de Deus orante. Aí eu quero assim pedir, as pessoas que quiserem participar, eu me lembrei, é porque tem um programa que a gente liga no Face e as pessoas, onde elas estiverem, elas participam. Tem tantas pessoas que podem fazer esse intercâmbio dentro das suas casas e te rezar junto, entendeu, Paulo? Como lá em Conquista o Tiago Luciano ele faz. Então, ele faz uma live lá em Conquista, tem um bispo lá da Amazônia que interage, então fica todo mundo. E a gente pode fazer isso, tá? E eu penso que fica muito legal, que a gente vai rezando de onde está, não é preciso estarmos aqui, dentro de nossas casas, a gente procura um ambiente, vem fazendo essa experiência, e a gente vai interagindo, conversando, até essa situação se resolver. Aí quando resolver, a gente volta tudo como era antes, tá bom? Mas quarta-feira, então os legionários, a gente vai rezar, falar um pouco da vida de Maria, porque maio é o mês de Nossa Senhora. E a gente vai ter que reinventar a nossa pastoral para que ninguém fique desprezado, se sentir de fato numa rede de mãos dadas, tá bom? Podemos ir embora, Thaís? Você é meu convidado, Thaís. Você também pode, tá? Pois é. Então vem que o papo está começando para ensinar. Então, a gente precisa fazer isso, porque à noite a gente vai se ocupando. Porque à noite tem dias que a noite fica tão longa que a televisão a gente nem suporta mais sentar diante dela. Meu sofá já está assim um pouco fundo. Porque está duro, está difícil. Então se está para mim, está para todo mundo. Padre, Fala, antes da gente ir embora, eu queria só pedir permissão para o Senhor. Hoje minha avó faz 7 dias de falecida e eu estava me recordando de uma canção que a gente sempre canta aqui na igreja. Eu queria dedicar a todos os legionários, a Salve Rainha. Amanhã a gente vai ter o dia com Maria, mas hoje de modo especial, minha avó, como todos sabem, que era legionária e participava do Sagrado Coração Apostolado, Sagrado Coração de Jesus, e eu me recordava que eu vinha com ela todos os sábados pela manhã e a gente junto com as legionárias, todas as legionárias aqui rezavam o ofício. Minha avó não sabia ler nem escrever, mas ela sabia rezar o ofício todo, sozinha, sem, sabe? E ela me pedia, quando a gente rezava, todos os dias ela reunia a gente para rezar o terço, né, às 18 horas em casa. E quando terminava de rezar, ela dizia assim: lê aqui para mim a catena da Legião. E eu lembro que se eu errasse uma palavra, ela dizia assim: não, peraí, é tal palavra, vê aí se não é essa. E eu dizia: minha avó, a senhora está certa. E ela lia junto comigo, né? Eu lia e ela recitava comigo a catena. Então, assim, hoje eu queria dedicar para os legionários essa canção da Salve Rainha, que a gente cantasse neste mês de Maria, hoje todos juntos. E eu achava tão linda aquela canção da Salve Rainha, ficava tão apaixonada. E todo sábado eu queria estar no ofício também por causa dessa canção que me chamava a atenção. Assim, quando ela fazia os trabalhos da Legião, chegava para mim e dizia: toma nota aí, anota meu trabalho. Minha avó, a senhora vai hoje, a senhora não está se sentindo bem, mas eu vou, toma nota, anota meu trabalho. E eu dava risada e dizia assim: presídio. E achava aquilo tão engraçado assim: meu Deus, minha avó estava no presídio, né? Como a gente era criança, não compreendia, mas andava ali todos juntos e tomava nota do trabalho dela na Legião. E a gente se recordava disso hoje com bastante alegria. E é dessa forma que a gente quer sempre se recordar dela, com toda a alegria que ela emanava no coração da gente. Então vamos cantar juntas a Salve Rainha antes da gente receber a bênção? Salve Rainha, Mãe de Deus, é Senhora nossa Mãe, nossa doçura, nossa luz, doce Virgem Maria, nós a ti clamamos, filhos exaltados.
cristãos. Ó Mãe clemente, ó Mãe piedosa, doce Virgem Maria. É assim, a vida passa como um vento, e passa tão de repente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus eterno e todo-poderoso, sob o olhar de Nossa Senhora, o Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus. e tenham todos uma linda noite. Até amanhã, se Deus nos permitir.